Vereador fica indignado após projeto de sua autoria que beneficiava pessoas com câncer ser vetado na Câmara. Câmara dos Deputados retomou a votação da medida provisória que disciplina o reembolso e a remarcação de passagens de voos cancelados durante a pandemia da Covid-19. Secretário de Administração do Estado disse não saber do processo de compras dos respiradores artificiais. Confirmada a nova data do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Adiada a feijoada mágica da nossa casa. Pandemia do novo coronavírus oferece uma ameaça extra para os indígenas brasileiros. Projeto colocado em prática em São Paulo combate a queda nas doações de sangue. E no esporte, Tigre ficou no empate sem gols com o Marcílio Dias. Confronto é válido pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 9 de julho de 2020. A você que sintoniza a tela da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Um projeto que beneficiava pessoas com câncer foi barrado na Câmara Municipal de Criciúma. A situação irritou o vereador Paulo Ferrarese, autor da PL. Em sessão na Câmara de Vereadores de Criciúma, nessa semana, os vereadores votaram e a maioria manteve o veto do prefeito Clésio Salvaro ao projeto de lei de autoria do vereador Paulo Ferrarese, que institui o Programa de Políticas de Proteção aos Direitos da Pessoa com Câncer. O veto teve 9 votos favoráveis e 8 contrários. O vereador, autor do projeto, explica que, entre outras definições, o texto dava a garantia de um atendimento mais rápido a quem recebe o diagnóstico de câncer. Encaminhamos um projeto na Câmara de Vereadores, onde teve um grupo de vereadores que colocou uma emenda que retirava o prazo do projeto. Esse projeto de minha autoria, ele limita o prazo de 30 dias para ter um diagnóstico, fazer os exames e ter um diagnóstico para início do tratamento do câncer. Essa emenda retirava esse prazo, então forçamos na tribuna com alguns vereadores pedindo para que retirasse esse projeto. O projeto foi aprovado por unanimidade, foi para a prefeitura, o prefeito vetou o projeto, retornou para a Câmara e nessa semana foi votado o veto. Infelizmente, a maioria dos vereadores votaram a favor do veto do prefeito, isso derrubando o projeto. Segundo o vereador, a intenção da matéria era de assegurar e promover em condições de igualdade o acesso ao tratamento adequado e o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com câncer. Justificando o veto, o prefeito Clésio Salvaro alegou que cabe essencialmente à administração pública e não ao legislador deliberar a respeito da conveniência e oportunidade de programas em benefício da população. A justificativa diz ainda que trata-se de atuação administrativa que decorre de escolha política de gestão, na qual é vedada a intromissão de qualquer outro poder. Isso nos entristece muito. Agradeço aqueles vereadores que votaram contra o veto do prefeito, porque nós precisamos melhorar a saúde da nossa cidade. Como diz às vezes o prefeito em algumas inaugurações, ele diz que o valor que nós temos que dar é para as pessoas. Ele diz, o tijolo não é nada, nós temos que valorizar as pessoas, o ser humano. Então esperamos que seja valorizado as pessoas. O vereador Aldinei Potelec, líder do governo na Câmara, foi um dos parlamentares que votou a favor do veto. Na tribuna, ele sugeriu que a pauta envolvia interesses políticos. O vereador Aldinei Potelec foi muito infeliz. Eu acho que o povo que elegeu ele, que me elegeu, que elegeu todos os vereadores, que elegeu o prefeito, quer uma cidade com respeito. E é isso que o vereador Aldinei tem que nos respeitar. Nós estamos defendendo aquelas pessoas que realmente estão sofrendo. O
problema, segundo o vereador, é que muitos pacientes que têm a suspeita de estar com câncer aguardam por meses até iniciar o tratamento. Ele lembra que há uma lei federal de 2012 que aponta os direitos de pacientes com câncer. Entre eles está o início do tratamento em no máximo 60 dias após o diagnóstico. O projeto de lei municipal buscava, entre outras coisas, garantir que esse prazo fosse seguido. Que o município, pelo menos, cumpra com essa lei federal do início do tratamento. Mas para iniciar em 60 dias o tratamento de câncer, precisamos ter o diagnóstico e os exames. Por isso, ele sugere que o prefeito encaminhe, então, um projeto semelhante, já que o Executivo considerou a proposta inconstitucional por ter partido do Legislativo. Então esperamos aí que o prefeito municipal, se quiser pegar, como diz o prefeito, copiar, não faz mal a ninguém, quiser copiar esse projeto, iniciar, encaminhar pelo Executivo, beleza, tenho certeza que nós aprovaremos na Câmara. E mesmo com o veto, o vereador acredita que a discussão levantada foi válida. O que eu tenho recebido de mensagens, de ligação sobre esse projeto, eu não tenho dúvida que foi levantado algo importante para o nosso cidadão. Olhando na lista de amigos que eu tenho, e é bastante, percebo quantas famílias já perderam o seu pai, sua mãe, seu filho, e tem muitas famílias sofrendo com essa situação, com esse problema do câncer. Não tenho dúvida que vai ser um passo muito importante para discutir e para avançar no tratamento para as pessoas que precisarem. A Câmara dos Deputados retomou a votação da medida provisória que disciplina o reembolso e remarcação de passagens de voos cancelados durante a pandemia da Covid-19. O texto base foi aprovado na última terça-feira. Os deputados analisaram 10 destaques apresentados pelos partidos à medida provisória que prevê mudanças nas regras para reembolso de passagens aéreas e estabelece ações emergenciais para socorrer o setor de aviação. Entre outros pontos, o texto base da MP, aprovado nesta terça-feira, estabelece que as companhias aéreas terão um prazo de até 12 meses para devolver aos consumidores o valor das viagens compradas até 31 de dezembro de 2020 e que acabaram canceladas devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus. O reembolso também poderá ser solicitado em caso de atraso por mais de 4 horas ou interrupção do voo. Em substituição ao reembolso em dinheiro, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea a ser usado por ele ou outra pessoa em até 18 meses para adquirir produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Além da flexibilização na remarcação de passagens, o relator da matéria na Câmara, deputado Arthur Maia, do Democratas, fez diversas outras alterações no texto original que foi encaminhado pelo Executivo. Segundo o governo, 85% dos voos internacionais e 50% dos voos domésticos foram cancelados pelas companhias aéreas por conta da queda da demanda e da desistência dos passageiros de viajar. É uma emenda que visa, de fato, diminuir o prazo de ressarcimento do valor das passagens que foram adquiridas de 12 para 6 meses e aumentar o prazo de utilização dos créditos para 18 meses até 30 meses. O fato, senhor presidente, é que nós temos que entender aqui, essa medida provisória é fruto de um longo entendimento com vários partidos, com vários segmentos, com o próprio governo. É importante que se diga que 98% dos voos foram cancelados. As empresas estão sobrevivendo com imensa dificuldade. Ter agora que atuar sobre um caixa já combalido para tirar em 6 meses a devolução do preço de uma passagem, sem dúvida, vai trazer ainda mais problemas para esse setor que está sofrendo muito. No meu entender, o parecer do relator está exagerado, desequilibra muito para o lado da empresa aérea, da companhia aérea. Nós estamos tratando da devolução da compra de uma passagem. O que pretende a emenda apresentada pelo Partido dos Trabalhadores? Que essa devolução seja feita em 6 meses.
a opinião do relator é em 1 ano. O presidente está exagerado, nós estamos falando da devolução de uma passagem que foi comprada. A companhia aérea demorar 6 meses para devolver isso já está de bom tamanho. É claro que nós compreendemos que as companhias aéreas, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, passam por dificuldades. Mas não deve servir isso para se abusar, se tripudiar do consumidor, da pessoa que comprou uma passagem e mesmo pela emenda já ficará 6 meses esperando para receber. Senhor presidente, que você tenha a possibilidade de ressarcimento por dano quando o atraso acontece por culpa da operadora, tudo bem. O problema é que isso foi vulgarizado no nosso país. Nós temos casos, muitos casos, que são atrasos decorrentes, por exemplo, de problemas de tempo, de aeroporto fechado, e mesmo esses atrasos estão dando aso a indenizações. Essas indenizações, no fundo, são pagas por cada usuário quando compra a sua passagem, porque ela vai para a planilha de custo da operadora. Então você tem escritórios que montaram grandes estruturas para isso, que acabam prejudicando todo o setor. Uma das alterações que provocaram mais polêmica foi a que determina que o pagamento da tarifa de conexão, hoje atribuída às empresas aéreas, passe a ser devida pelo passageiro, nos moldes das tarifas de embarque doméstico e internacional. O PSDB vai manter, a favor da manutenção do texto. O relator foi muito feliz na introdução da correção desse problema, da falta de transparência da tarifa de conexão. Para as pessoas saberem, isso já é cobrado do consumidor. A questão é que estava escondido. Isso mascara o preço final do produto. O consumidor, às vezes, está comparando uma companhia ou outra para comprar uma passagem e ele não sabe que aqui o preço da passagem de uma companhia pode ser muito mais barata porque a tarifa de conexão ou tarifa de embarque é tão alta que, na verdade, mascara esse preço. O relator mostra para todos os consumidores que você pode pagar mais caro pela conexão do preço da passagem aérea. Daí a importância de mostrar que esse consumidor, quando ele for comprar o seu bilhete, ele poderá comprar bem mais barato. O que esse destaque quer objetivamente deixar claro e manter o que já existe hoje é que a tarifa de conexão seja de responsabilidade inteira da companhia aérea, para que assim a gente não onere o consumidor e não onere o passageiro. Essa é uma medida importante. A gente sabe como é importante também ajudar hoje as empresas e as companhias aéreas, mas isso não pode vir com o custo aumentado para o consumidor, para o passageiro. Também foram sugeridas mudanças que, segundo o relator, contribuirá para a melhoria do ambiente de negócios do setor aéreo no país, especialmente durante a pandemia da Covid-19. Pela proposta, companhias aéreas e transportadoras não responderão por dano material ao atrasar ou cancelar voos. As companhias também poderão ter empréstimos custeados pelo Fundo Nacional de Aviação, desde que comprovem ter sofrido prejuízo com a crise. Concessionárias de aeroportos também foram contempladas. Segundo o relatório do deputado, contribuições fixas ao governo para a outorga serão suspensas até o fim do ano. O relator também acolheu a sugestão para incluir medidas emergenciais voltadas para aeronautas e aeroviários. Parte do FGTE será liberado para categorias. Muita gente abriu mão de fazer a sua viagem por conta das passagens, que tudo caiu, os hotéis foram suspensos, as reservas, o coronavírus gerou a pandemia. Não é justo que o cidadão, presidente, nessa hora seja punido, tem que pagar pelo que não deve, tenha que, receber uma punição por conta daquilo que não depende de si, é em decorrência da pandemia, em decorrência de força maior, e essa é a necessidade e a razão de ser do porquê nós estamos aí apresentando esse destaque, defendendo esse destaque. A matéria será analisada pelo Senado. Por se tratar de uma medida provisória, o texto entrou em vigor assim que foi editado pelo Executivo em março deste ano. Para virar lei em definitivo, precisa da aprovação pelo Congresso Nacional em até 120 dias. A seguir, secretário de Administração do Estado disse não saber do processo de compras dos respiradores artificiais.
O secretário de Administração do Estado disse não saber do processo de compras dos respiradores artificiais. Entenda melhor essa história na reportagem de Débora Correia. Nessa semana, a Comissão Parlamentar de Inquérito à CPI dos Respiradores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina ouviu o secretário de Administração do Estado. Um dos motivos do depoimento é que no dia 22 de março, ele criou um grupo de WhatsApp para esclarecer dúvidas e dar suporte aos órgãos do governo sobre as compras relacionadas à pandemia da Covid-19. No grupo haviam representantes de órgãos de controle, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas. O grupo era um grupo consultivo, novamente, né? A Secretaria de Estado da Saúde, a Superintendência de Gestão Administrativa, tinha sua atribuição executiva e o grupo estava posto para poder auxiliar e apoiar a Superintendente Márcia, que era representante no grupo, nas dúvidas que ela tivesse, nas necessidades que ela tivesse. Então, o grupo ele não era executivo, né? Ele não tinha essa ação em relação às compras. Novamente, o objetivo desse grupo especificamente foi dar apoio, esclarecer dúvidas e atuar como uma espécie de consultoria nas dúvidas que, porventura, a Superintendente Márcia, que era quem representava a Secretaria de Estado da Saúde no grupo, tivesse. Sobre o pagamento antecipado, o secretário afirmou que a possibilidade foi discutida nesse grupo de WhatsApp de forma genérica, sem associar com a compra dos respiradores. Mas o assunto ganhou mais espaço em uma reunião por vídeo, onde a ex-superintendente de administração da Secretaria de Saúde, Márcia Pauli, colocou a questão em discussão. Nessa reunião por vídeo, a Márcia faz um relato de como está o cenário, né, de compras. Ela coloca que muitos fornecedores estão exigindo para fornecer equipamentos e insumos pagamento antecipado. A partir daí, depois dessa reunião, o grupo passa a discutir a possibilidade ou não da utilização desse instrumento e a forma pela qual esse instrumento poderia ser utilizado. E fica muito claro nos relatos ali, com a participação não só da Secretaria da Administração, mas também dos órgãos de controle, acerca da possibilidade legal e jurisprudencial da realização do pagamento antecipado. E aí se discute a forma, né? Se através de cartão de pronto pagamento, quais mecanismos poderiam ser utilizados, caso fosse necessário utilizar este instrumento para poder viabilizar a compra, que para determinados produtos, segundo o relato que nós recebemos, era quase que a condição exclusiva para poder acessar determinado produto ou insumo. De acordo com o secretário, não era atribuição da Secretaria de Estado da Administração acompanhar o desenrolar do processo de compra dos respiradores. Ele afirmou ainda que só tomou conhecimento sobre a efetivação da compra no dia 28 de abril, a partir da reportagem publicada pelo The Intercept. Segundo o secretário, entre ele, o governador e os outros secretários envolvidos na compra, não ocorreu nenhuma conversa sobre o assunto entre 30 de março e 28 de abril. Todos nós sabíamos que o Estado estava comprando respiradores. Esse era um dos objetos que eram necessários para a expansão das UTIs, tão necessária como nós estamos vendo nesse momento. Ou seja, aquela aquisição e a aquisição de respiradores era o equipamento necessário para poder estruturar o sistema hospitalar para fazer frente à pandemia, como nós estamos vendo neste momento. Então, todos nós sabíamos que a compra de respiradores estava acontecendo. Agora, nenhum de nós estava acompanhando, porque não era da nossa alçada, a execução do processo administrativo que culminaria com essa aquisição. Isso é a Superintendência de Gestão Administrativa da Saúde quem estava tratando. Uma coisa é o posicionamento estratégico da necessidade de uma aquisição, e a outra é a execução desse procedimento. O secretário foi questionado também sobre a omissão do grupo gestor em uma aquisição de valor tão alto. Porque o grupo gestor de governo, como o senhor bem sabe, tem a responsabilidade de analisar a pertinência e a relevância da aquisição e a disponibilidade de recursos para isso, né? É muito mais um mecanismo de contenção de despesas do que de analisar o processo de compra em si. Então, no caso da saúde e dos órgãos finalísticos, desde 2017, esse entendimento foi mantido na atual gestão, esse tipo de processo não passa pelo grupo gestor de governo. As compras corriqueiras do dia a dia, e quando envolve, digamos, um valor como esse? Não, os processos da saúde, principalmente de equipamentos médicos, medicamentos, não passam pelo grupo gestor de governo. Passam a aquisições que não têm característica da saúde, como, por exemplo,
construção de hospitais, obras, reformas, essas sim passam pelo grupo gestor. Tasca disse ainda acreditar que o Estado foi vítima de uma organização criminosa. Nós estamos com procedimentos administrativos instaurados, procedimentos criminais instaurados, porque mais do que um erro administrativo, tudo indica nesse processo, por tudo que nós temos visto, que é uma organização criminosa também, que se aproveitou, na verdade, de um cenário de compras conturbado que nunca existiu, da necessidade que era premente não só de Santa Catarina, mas do Brasil e do mundo, e aproveitou desse contexto e desse cenário propício para praticar um crime. Pelo menos tudo isso que tem sido visto no trabalho da CPI, na investigação do próprio Polícia Civil e Ministério Público, nós temos essa situação que eu coloco muito claramente, numa situação de normalidade não aconteceria. Definida a nova data do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A prova vai ficar mesmo para o ano que vem. Confira. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2020, ficou para o início do ano que vem. As provas serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, na versão impressa, e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021, na versão digital. As novas datas foram divulgadas pelo Ministério da Educação, o MEC, e pelo INEP nesta quarta-feira. A nova data foi definida há mais de 4 meses após a suspensão das aulas presenciais e fechamentos das escolas em todo o Brasil por conta da disseminação do coronavírus. Segundo o MEC, a data não vai prejudicar o ingresso dos aprovados nas universidades no primeiro semestre de 2021. Na semana passada, o governo divulgou o resultado de uma enquete onde perguntou aos alunos quando as provas do Enem 2020 deveriam ser aplicadas. Entre as 3 datas sugeridas, maio de 2021 foi a mais citada. Mas o Ministério da Educação diz que a data inviabilizaria o ingresso nas universidades no primeiro semestre. Por conta da pandemia, o MEC pediu ainda ao governo federal um adicional de R$ 70 milhões para a execução do Enem 2020. As principais mudanças no orçamento são o aluguel de mais salas para dar maior espaçamento entre os alunos, a compra de máscaras e materiais de segurança aos aplicadores, a oferta de álcool gel em todos os espaços e novos protocolos de segurança e identificação dos alunos. A nossa casa confirmou que irá adiar a sua tradicional feijoada mágica, que seria realizada no próximo final de semana. A tradicional feijoada mágica realizada pela Associação Beneficente Nossa Casa, que aconteceria nesse fim de semana, foi adiada. A decisão foi tomada por conta do acréscimo do número de casos de contaminação pelo novo coronavírus em Criciúma e região. Esse ano, a 8ª edição do evento seria realizada em sistema de delivery, no próximo domingo, mas também envolveria muitas pessoas na organização. A Feijoada Mágica é um dos principais eventos da entidade para a busca de recursos visando a manutenção das atividades. Em nota divulgada na manhã desta quinta-feira, a direção da nossa casa justificou o adiamento da feijoada e informou que o evento deve ser realizado no dia 3 de outubro de 2020, na Sociedade Recreativa Mampituba. A nota diz ainda que, em respeito aos mais de 300 apoiadores que compraram ingressos ou contribuíram com cotas de patrocínio e doações, torna pública a decisão que foi tomada em virtude do aumento do número de casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus em Criciúma e região. Mesmo adotando os protocolos de saúde estabelecidos, a medida visa evitar qualquer tipo de contágio entre os participantes, sempre prezando pela segurança dos voluntários. E finaliza dizendo que a direção e os chefes agradecem aos patrocinadores, voluntários e apoiadores que sempre estão presentes. Quem já adquiriu o ingresso e quiser a devolução em dinheiro pode entrar em contato com a instituição pelo telefone WhatsApp 999785984. A pandemia do novo coronavírus oferece uma ameaça extra para os indígenas brasileiros. O risco de contaminação impede que eles realizem rituais fúnebres que fazem parte de sua cultura.
A Covid-19 coloca os indígenas da Amazônia brasileira diante de uma encruzilhada: permanecer em suas aldeias com poucos recursos médicos ou ir para a cidade correndo risco de contágio e da perda de sua cultura por não poderem celebrar um ritual fúnebre necessário. Lucita Sanoma viveu esta violência na pele em 25 de maio, quando seu bebê de 2 meses morreu e foi enterrado com suspeita de coronavírus em Boa Vista, a mais de 300 quilômetros de casa, sem que ela soubesse. O ato contrariou a cultura Yanomami, que crema seus mortos. Eu quero levar o corpo do meu filho para minha comunidade, onde está minha família. Todos precisamos chorar juntos. A minha comunidade me espera para receber o corpo. Preciso mesmo levar. Líderes indígenas pedem que as autoridades entendam e respeitem os rituais desses povos. Uma das soluções seria ter seus próprios recursos para tratar os pacientes, sem que eles precisassem ir para as grandes cidades. E nós estamos fazendo campanha para pedir ajuda ao mundo, para ter recurso de nós comprar equipamentos, aparelhos de respiradores. As soluções parecem distantes. Esta semana, o presidente Jair Bolsonaro vetou trechos de uma lei que obrigaria o governo a dar condições sanitárias e ajuda de emergência aos povos indígenas. Segundo o Sistema de Saúde Indígena, que contabiliza apenas os que vivem nas aldeias, existem mais de 8 mil casos e 180 mortes por Covid-19. Outros óbitos, como o filho de Lucita, são suspeitos e não foram confirmados. Com a pandemia, caiu o movimento nos hemocentros e as doações de sangue caíram pela metade. Em São Paulo, um projeto interessante que serve de exemplo para o resto do país. Uma carreta foi adaptada e virou uma espécie de um laboratório itinerante de coleta. O plano tem dado certo e muitas pessoas já doaram no banco de sangue móvel. Esse momento ainda assusta muita gente, a picadinha da agulha. Mas a Patrícia mostrou coragem e principalmente amor ao próximo. Doeu muito? Doeu só um pouquinho, mas vale a pena, né? O desejo de ajudar só se transformou em atitude graças a esse banco de sangue móvel, uma carreta que foi adaptada e virou um laboratório itinerante de coleta. O projeto está sendo realizado pelo Hemocentro São Lucas e percorrerá vários pontos da Grande São Paulo até o fim do mês de julho. O Hemocentro São Lucas, é importante falar isso, está de portas abertas todos os dias em Santo André, Guarulhos, pode entrar em Hemocentro São Lucas, São Bernardo do Campo. E a estratégia tem dado certo. A Patrícia e o Marcos Vinícius, que é o noivo dela, se depararam com a carreta por acaso no estacionamento de um supermercado em Guarulhos e resolveram participar. Eles nunca haviam doado sangue antes. Estava na fila do caixa, aí uma moça apareceu entregando panfleto de doação, a minha noiva estava querendo muito doar, que era o sonho dela. Aí falou, vamos lá, amor. Aí eu falei, vamos, já estava lá e nós venhamos, e ela já doou, e agora eu estou aqui esperando minha vez. Nós acompanhamos todo o procedimento. Primeiro, o doador preenche um cadastro. Meu nome é Amanda, eu vou te fazer algumas perguntinhas, tá bom? Tá bom. Antes de tudo, eu vou medir essa temperatura. Sua temperatura está 36,3. Em seguida, a pessoa passa por exames clínicos para saber se tem algum problema de saúde que o impeça de doar. E, por fim, participa de uma entrevista decisiva com o médico responsável. Agora aqui vai ser confidencial, eu vou fazer várias perguntas para ele, né, sobre relacionamento sexual, doenças, medicamentos, etc. Aí ele vai me responder. Se for tudo bem, ele vai já doar sangue. Se tiver alguma coisa que ele não possa, vamos supor, eu estou tomando anti-inflamatório, estou tomando até ontem, tomei ontem e estou tomando, não vai poder doar. Tomei antibiótico faz uma semana, já não vai poder doar. Então aqui ele vai ser autorizada a doação, ou a gente já breca aqui. O Marco já está doando sangue. Esse sangue aqui vai ajudar um conjunto de 50 hospitais que são atendidos pelo Hemocentro São Lucas. Nessa época do ano, com a pandemia, as doações caíram pela metade. Muitos hospitais estão com falta de sangue. Alguns tipos, por exemplo, como o O negativo e o A negativo, só tem quantidades para mais 2 dias. Eu não tenho outra coisa a não ser o sangue, que faz parte dessa salvação, dessa vida. E às vezes, por causa dessa epidemia, as pessoas têm medo. Só que não precisam ter medo. Podem vir aqui
doar sangue, que tem toda a segurança possível, não tem perigo nenhum. Claro, a gente vai fazer todas as perguntas, vamos fazer toda uma análise, não é assim, vai chegar e doar. Mas nesse momento eu gostaria de pedir que todos viessem doar sangue, porque nós estamos praticamente quase que sem sangue. E todos os cuidados contra a Covid-19 estão sendo tomados, desde a higienização, medição da temperatura, até a distância entre as cadeiras de coleta. Tudo para que as pessoas se sintam seguras para doar o sangue, para que sigam o exemplo do Eduardo. O menino de 10 anos surpreendeu a equipe do Hemocentro ao se apresentar para fazer a doação. Eu quero ser médico quando eu crescer, e eu quero já começar ajudando as pessoas. E você veio aqui e chegou a tentar doar o sangue? Só que só pode doar com 16 anos. Por causa da idade, o garoto não pôde doar, mas era aniversário dele. E olha só o presente que ele pediu para a mãe. Que esse presente vai estar salvando uma vida, vai estar salvando vidas. Então, para mim, é um presente muito bom. Quando ele pediu para a senhora doar sangue, o que a senhora achou? Qual foi a reação da senhora? Na verdade, eu falei que não. Aí ele foi, me chamou e me convenceu. Não dava para negar esse presente de aniversário, né? Não dava. Tinha que dar o presente para ele. Foi mais simples do que eu imaginava. Eu achava que era uma coisa mais complicada. Eu vou doar de 4 em 4 meses agora. Comovidos com o gesto do menino, os médicos e os enfermeiros decidiram homenageá-lo com um bolo de aniversário. É um menino de uma alma espetacular, maravilhosa. Eu fiquei muito emocionado que ela aceitou me dar esse presente. Esse presente você nunca vai esquecer? Não. Para mim é o melhor presente que ela pode me dar. Foi retomado ontem o Campeonato Catarinense de Futebol. Após 4 meses sem a bola rolar por conta da pandemia da Covid-19, o Tigre recebeu o Marcílio Dias pela fase de quartas de final da competição. Confira como foi o duelo. Logo no início da partida, a Genor deu um tremendo susto nos torcedores do Criciúma. O goleiro Carvoeiro foi afastar a bola e chutou em cima do atacante do Marcílio, que sem pestanejar mandou para o fundo das redes. A sorte tricolor é que o Bandeirinha anotou o toque de mão do jogador marcilista e acabou invalidando o lance. Mais uma vez o Marinheiro desceu com perigo. Anderson Ligeiro arriscou da entrada da área. A bola se perdeu pela linha de fundo. O Criciúma respondeu. Nesta bela enfiada de bola para Jean Dias, Beliato, goleiro do Marcílio, fez grande defesa. No segundo tempo, Carlos César, cobrando falta, assustou o time do Marcílio. A pressão do Criciúma aumentou. Léo Ceará recebeu em velocidade e bateu na saída do goleiro. O zagueiro Rodrigo salvou quase em cima da linha. O Marcílio respondeu. Léo Santos de cabeça tentou o gol, mas Vitão estava ligado e afastou o perigo. Agora, o lance mais perigoso do jogo. Carlos César, em cobrança de falta, mandou na trave. Quase gol do Criciúma. Mais uma bela jogada do Tigre. Thiago Henrique foi à linha de fundo e tocou para Eduardo encher o pé. A bola se perdeu pela linha de fundo. E ficou nisso. Criciúma 0, Marcílio Dias também 0. Após o jogo, o técnico Roberto Cavalo avaliou o empate e já projetou o jogo do próximo domingo. O comandante tricolor sabe muito bem o que precisa ser feito para que o Carvoeiro conquiste a vaga na semifinal. O gol, né? Fazer o gol e não tomar. E não é fácil, não é simples. Ambas equipes com dificuldade, tivemos uma chance que poderíamos ser concluída em gol. Mas no outro lado tem um Marcílio brigando pela classificação, lutando e marcou bem. Então nós temos que pôr a cabeça no lugar, os pés no chão, repensar da maneira que atuamos, que nós estamos satisfeitos, não foi tão mal não, por mais que o Criciúma jogou melhor no segundo tempo, no primeiro tempo o Marcílio teve mais posse de bola, mas vamos jogar lá de igual para igual. Insatisfeito com o empate sem gols, Roberto Cavalo quer aproveitar o restante da semana para corrigir algumas falhas do time antes do confronto decisivo. Conversar bastante, mas temos sempre para trabalhar ainda para corrigir alguns erros de marcação que existiu, principalmente no primeiro tempo, onde o Marcílio trocou o passe muito fácil, a marcação nossa estava melhor, então isso nós vamos trabalhar nesses 2 dias que temos ainda antes do jogo. Para o jogo do final de semana, um problema. Adenilson, que recebeu o 3º amarelo, não poderá atuar diante do Marcílio Dias. Vamos trabalhar, podemos voltar com 3 volantes,
Vamos analisar o Alisson ou mais um atacante. Até domingo nós vamos decidir. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.